Você já perguntou a Deus, por que o Senhor demorou? Marta perguntou isso, Maria também. E talvez você já tenha feito essa mesma pergunta, em silêncio. Quando a pessoa que você mais amava foi embora. Quando a situação que você esperava que Deus resolvesse não foi resolvida a tempo. Hoje, o Evangelho traz uma cena que muita gente conhece, mas que poucos entenderam de verdade. Jesus chegou atrasado. Lázaro já estava morto há 4 dias, e mesmo assim, ele foi. Nesse vídeo, vamos descobrir o que Deus quer nos dizer quando parece que chegou tarde demais. Fica comigo até o final, porque a mensagem de hoje pode mudar a forma como você enxerga o silêncio de Deus. Betânia era uma cidadezinha pequena, a menos de 3 quilômetros de Jerusalém. Era lá que morava uma família que Jesus amava de verdade: Marta, Maria e Lázaro. Não era uma relação de discípulo e mestre apenas, era amizade, do tipo que você não precisa explicar o que está sentindo, a pessoa já sabe. Quando Lázaro ficou gravemente doente, as irmãs mandaram chamar Jesus. A mensagem era simples: Senhor, aquele que você ama está doente. Não pediram, não exigiram, só informaram. Como quem confia tanto em alguém que não precisa nem implorar. Mas Jesus não foi imediatamente. Ele ficou onde estava por mais 2 dias, e Lázaro morreu. Pensa por um momento o que Marta e Maria devem ter sentido nesse intervalo. A esperança que ia e voltava, os olhos na estrada esperando ver aquela figura se aproximar, e o silêncio. O silêncio de Deus que dói tanto quanto qualquer palavra cruel. Quantas vezes você já esteve nesse lugar? Esperando uma resposta que não vinha? Uma cura que não chegou a tempo? Uma virada que demorou demais? É para você que esse evangelho foi escrito. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. As irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que você ama está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus amava Marta, sua irmã, e Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois, disse aos discípulos: Vamos de volta à Judéia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro havia 4 dias no sepulcro. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria ficou em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se o Senhor tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo agora, sei que tudo o que pedir a Deus, Deus lhe concederá. Jesus lhe disse: Teu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: Sei que vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Jesus lhe disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá para sempre. Você acredita nisso? Ela respondeu: Sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. Jesus estremeceu interiormente e se comoveu. Perguntou: Onde o puseram? Disseram: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Os judeus disseram: Veja como ele o amava. Jesus, novamente comovido interiormente, chegou ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra cobrindo a entrada. Jesus disse: Tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, lhe disse: Senhor, já cheira mal, pois faz 4 dias. Jesus respondeu: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, gritou em voz alta: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, com os pés e as mãos amarrados com faixas e o rosto coberto com um lenço. Jesus disse-lhes: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, ao verem o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Existe uma frase nesse evangelho que eu preciso que você ouça com atenção. Não é a cena do milagre. Não é o momento em que Lázaro sai da tumba. É uma frase pequenininha. 2 palavras. Jesus chorou. Deus chorou. O Criador do universo, diante de uma tumba, deixou as lágrimas escorrerem pelo rosto. Não porque não soubesse o que ia acontecer. Ele sabia, ele tinha o poder. Mas ele chorou porque estava presente na dor daquelas pessoas, porque a dor delas era a dor dele também. Quando você pensa que Deus está distante, que ele não se importa, que chegou atrasado demais, lembre-se dessa cena. Deus não é indiferente ao seu sofrimento. Ele chora junto com você. Mas tem algo mais aqui. Jesus perguntou a Marta: "Você acredita nisso?" Não era uma pergunta fácil. Era uma pergunta diante de uma tumba fechada, com cheiro de morte, com 4 dias de silêncio. E Marta disse: sim. Não porque tudo fazia sentido, não porque ela entendia o plano, mas porque ela conhecia aquele homem que estava diante dela. A fé que Deus pede de você hoje não é a fé de quem tem tudo resolvido, é a fé de quem ainda está diante da pedra, que ainda não viu a tumba abrir, que ainda não entende o silêncio. E mesmo assim, confia. Lázaro estava morto há 4 dias. 4 dias. Para a tradição judaica daquela época, 4 dias significava que não havia mais esperança. O espírito já havia partido. Era o fim. Mas Jesus esperou até ali. Não por descuido, não por demora, mas para mostrar que não existe situação tarde demais para Deus. Talvez o que você está vivendo hoje pareça aquele 4º dia. A situação que não tem mais saída, o relacionamento que parece morto, a saúde que parece sem volta, o sonho que você enterrou faz tempo. Jesus está caminhando em direção a você agora, e ele vai pedir que a pedra seja removida. Não a pedra do sepulcro, mas a pedra do medo, a pedra da descrença, a pedra que diz: já é tarde demais. E quando você remover essa pedra, ele vai chamar pelo seu nome, do mesmo jeito que chamou Lázaro, com autoridade, com amor, com certeza. Que tal fazermos juntos uma oração? Se você quiser, pode fechar os olhos por um momento. Senhor Jesus, às vezes eu também mando uma mensagem para você e fico esperando. Às vezes parece que você demorou demais, que a situação já foi longe demais, que já não há mais o que fazer. Mas hoje eu ouvi você chorar diante de uma tumba e eu percebi que você não estava indiferente. Você estava presente na dor, no luto, no silêncio. Então eu escolho confiar em você, mesmo sem entender, mesmo sem ver a pedra se mover, mesmo sem ainda ouvir a resposta. Me ajude a crer que o Senhor é a ressurreição e a vida, não só no último dia, mas hoje, na minha vida, nessa situação que parece sem saída. Chame meu nome, Senhor. Eu quero sair dessa tumba. Amém. Se essa mensagem tocou o seu coração hoje, que ela não fique só aqui. Compartilhe com alguém que também está esperando por Deus. E se você ainda não se inscreveu no canal Luz Divina, faça isso agora. Toda semana a palavra de Deus explicada com cuidado, com profundidade e com o coração aberto para você. Que Deus abençoe o seu dia e que você nunca esqueça que Jesus também chora com você.